Boa noite. Celso com mais um vídeo para o canal. E esse talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu já fiz nesse canal. Apocalipse 6, versículos 1 ao 8 é a palavra de hoje. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco e seu cavaleiro empunhava um arco. E foi otorgada uma coroa. E ele cavalgava altaneiramente, como um vencedor determinado a vencer. A palavra que eu quero dar ênfase aqui hoje. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar: vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Ele foi entregue também uma grande espada. O terceiro selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente convocar: vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e seu cavaleiro ajudava na mão uma balança. Então ouviu que parecia uma voz grave, vinda dentre os quatro seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. O quarto selo. E quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo, pálido. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada, pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Meus irmãos, isso não é mais um achismo, mas é uma certeza. Estamos no meio do apocalipse. E com tanta morte, às vezes por motivo nenhum, feminicídio, guerras, guerra da Ucrânia com a Rússia, que até agora não acabou. A guerra de Israel contra o Hamas, que agora escalou para quase todo o Oriente Médio. Meus irmãos e minhas irmãs, o cavalo do Apocalipse vermelho já está andando pela terra. Porque o número de mortes e o tanto de guerras que está acontecendo não é brincadeira. Eu acho que o livro selado já foi aberto. E estamos no segundo selo. Amoleça o serviço. Amoleça seu coração. Confesse Jesus como seu único suficiente Salvador. Se batize com água por imersão e com o Espírito Santo, para que você possa plantar e colher o fruto do Espírito, ser transformado de dentro para fora,
conseguir uma vaga no céu. Porque Jesus Cristo morreu na cruz para que você peça perdão dos seus pecados e anuncie os seus pecados. E ao fazer isso, ser lavado com o sangue de Jesus e o óleo do sopro. E depois disso você aceitar o Espírito Santo. E ao aceitar o Espírito Santo, você plantar e colher o fruto do Espírito. E ser transformado de dentro para fora para melhor. E assim conseguir uma vaga no céu. Era melhor você se convertir um pouco mais cedo. Mas antes tarde do que nunca. Arrependa-se do seu pecado. E quando você tem tempo. E quando o terceiro e o quarto cavaleiros não começarem, e quando não chegar o arrebatamento, porque quando chegar o arrebatamento já vai ser tarde demais. Tô avisando aqui. Isso aqui não é entretenimento, não. Isso aqui é urgência. Salva a sua alma, meu irmão e minha irmã. Você que está afastado do Evangelho, volte para ele agora. Para você subir no arrebatamento. E não ficar aqui. Não ficar se deixado para trás lá no Apocalipse. Tomar cada desejo de Deus no lombo. E descer de tobogã direto para o inferno. Porque o segundo cavaleiro de Apocalipse já está começando a fazer seus atos, seus feitos já. Ele já está andando. E Mateus 24 já falava de guerras e rumores de guerras. É a influência dele. É a influência dele. Isso é sério, meus irmãos e minhas irmãs. Reavalie bem sua vida cristã. Porque essa informação tem que fazer algum tipo de mudança em você. Leva você que está no Evangelho, mas que não está levando a sério como deveria levar, leva mais a sério agora. Porque estamos vivendo tempos proféticos. Salva sua alma agora. Enquanto você tem tempo, meu amado. Porque ainda temos 2 cavaleiros do Apocalipse ainda pra vir ainda. Já tá um pouco tarde. Mas antes tarde do que nunca. Salva sua alma enquanto você tem tempo e você tem respiração. Porque ou é agora ou é nunca. Agora é que vai ao racha. Prepara sua botija de óleo. Se você não tem que comprar uma. E o óleo também. Você que não conhece o Evangelho, converta-se. Arrependa do seu pecado. Porque ainda tem tempo para você salvar a sua alma ainda. Salva a tua alma. Não deixe para mais tarde, não. Porque mais tarde pode não chegar. É muito sério que eu tô falando aqui. Eu vou ler de novo. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: Vem. Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho. E o seu cavaleiro foi conseguido por ele tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Ele foi trago também uma grande espada. Eu vou ler 26 até 24 aqui também. Tá?
Jesus, situado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular. Ele pediu: dize-nos quando ocorreram essas coisas. E qual será a tua vida no final dos tempos? Guarda que ninguém vos seduza, disse Jesus. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Não é o que já está acontecendo? Todavia não desesperareis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino. Rússia se levantou contra a Ucrânia. Irã se levantou contra Israel. Israel se levantou contra Irã. Líbano. Nós vamos ser mortos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Primeiras dores de um parto. Então eles se entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sejam odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados. Trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Isso não é exatamente o que está acontecendo agora. Aquele que, porém, continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, com testemunho de todas as nações. Assim, quando vi a profanação horrível do que falou o profeta Daniel, olha o profeta entender isso. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado da sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para mulheres grávidas e para os que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado. Porque antigamente os judeus guardavam muito. Até hoje os judeus guardam muito sábado. Quando haverá nessa época grande tribulação, como jamais ocorreu de acontecer desde o início do mundo até agora, e nunca mais haverá. Se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar: vede, aqui está o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, o iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu vos pronunciei a vós. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saias, ou ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha no Ocidente, assim também será a vida do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali estarão os abutres. Só isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Fique com Deus. Shalom. Deus abençoe, galera. Tchau. Eu vou indo.